Este programa é patrocinado por Chegamos, bem-vindos ao ProMax, o único podcast que é tridimensional e lhe dá a oportunidade de aprender onde quer que esteja. Se você estiver em casa, pode assistir-nos a partir do Bom Som Channel todas as quartas-feiras com um episódio novo às 19 horas e logo a seguir você vai poder assistir-nos também no YouTube às 21 horas todas as quartas-feiras e daí para frente sempre que quiser. Você também vai poder ouvir-nos a partir da LAC todas as segundas-feiras das 17 às 18 horas. Então, onde quer que você esteja, você já sabe, não há desculpas para não aprender, porque o ProMax está aqui para isso mesmo, para transformar a sua vida. E só é possível essa transformação com o apoio da maior operadora móvel de Angola, a Unitel. Obrigada, Unitel, por sempre apoiar projetos que dignificam Angola. O ProMax hoje recebe um homem incrível. Um homem de Deus, um homem que com certeza vem com muita sabedoria, com imenso conhecimento e que hoje vamos falar sobre algo muito, muito importante. Qual é o valor do casamento na vida de um homem próspero, na vida de uma mulher próspera? Será que realmente é possível alcançar essa prosperidade sem se honrar um casamento? Nós vamos aprender muito sobre a vida familiar, nós vamos aprender muito sobre a espiritualidade dentro daquilo que é o rumo da vida de um homem e vamos aprender isso com um homem que eu muito admiro, um homem que tem uma família fantástica e que com certeza vai partilhar muitos desses segredos aqui conosco. Então, pegue na sua caneta, pegue no seu papel para apontar tudo o que será necessário para você aplicar na sua vida daqui para frente, porque hoje nós vamos aprender com o nosso ProMax, Pastor Enzo, o servo. Bem-vindo, pastor. Obrigado pelo convite, obrigado pelo Max. É um privilégio estar aqui, vou dizer mais uma vez, né? Acredito que vai ser um momento de qualidade. Com certeza, pastor, é uma honra enorme recebê-lo no nosso programa. Muito obrigada por ter tirado um tempo da sua agenda para estar aqui conosco nesta horinha, não é? A conversar e a ensinar os angolanos um bocadinho mais sobre aquilo que são as leis de Deus dentro da vida de um homem próspero, de uma família próspera. Pastor, eu percebo que muitas vezes, e de acordo com a história do pastor, que é muito conhecida, não é? Um homem que saiu da música, e tornou-se num grande homem de Deus. Eu percebo que a primeira questão seja sempre de onde é que partiu essa mudança, o que é que aconteceu. Mas eu gostava de recuar um bocadinho mais e conseguir perceber qual é a base familiar do pastor? Por onde é que começou? Às vezes as pessoas podem pensar, bem, para ser pastor hoje é porque com certeza o papai e a mamãe foram perfeitos, casamento estruturado, blindado por Deus, e então instruíram o filho. Mas tudo isso nós queremos ouvir na primeira pessoa, perceber qual é a sua base familiar. Eu sou filho de pais separados, eu cresci numa família desestruturada na totalidade. Eu costumo dizer que a minha história é um verdadeiro milagre, porque eu não tive nenhum modelo que me inspirasse a chegar até aqui onde eu cheguei. Porque eu fui a primeira pessoa a me converter na minha família. Então, eu não fiz parte de um lar cristão, passo o termo. A minha mãe tinha conhecimentos religiosos, tá? De alguma forma ela seguia os padrões sociais de que todo filho, quando nasce, precisa ser batizado, na altura na Igreja Católica. Então, eu segui esses procedimentos, mas os meus pais nunca foram de igreja. A minha mãe incentivou-me a seguir esse caminho, mas a seguir o caminho de seguir os procedimentos comuns na altura, de como um ser normal, ser batizado, fazer parte da catequese, coisas do gênero, porque era o que todo mundo fazia na Os altura. sacramentos todos. Todos os sacramentos. Todos nós. Sim. Aquilo era uma formatação social, né? Facilidade, sim. Mas os meus pais não eram de igreja, né? Não eram de palavra. Eu lembro-me que não tenho assim lembranças de ver a minha mãe a orar, nem o meu pai. Aquele foi já o lado mesmo oposto na totalidade, né? Mas de alguma forma, pela graça de Deus, nós hoje nos tornamos quem nos tornamos. A minha mãe já
Eu já perdi a minha mãe em 2025 e eu costumo dizer, se ela estivesse aqui, ela olharia para mim, ela veria lágrimas nos olhos porque eu me tornei exatamente aquilo que ela não esperava, né? Porque a mãe... É filho único? Não, não. É, sou filho, sou o último filho da minha mãe, mas o meu pai teve várias mulheres. Só para teres noção, nós na parte paterna somos 22. 22. 22, por isso é que eu costumo dizer que o meu pai não serviu-me como inspiração, porque eu sou o oposto dele, Certo. né? Há bocado dizia, pastor, que tornou-se exatamente naquilo que a mãe não esperava. O que é que acha que a sua mãe esperava de si? A minha mãe, quanto mais novo, chamava-me de meu doutor, né? Que eu tinha que me formar e me tornar um piloto profissional. Só que ela estava a profetizar, mas nem sabia. Eu me tornei um piloto das regiões celestiais, né? Agora levo as pessoas a fazer uma viagem para a salvação. Exato. Então a minha mãe sempre teve esse desejo, né? Mas ela sempre me disse que você vai ser grande. Esse era o slogan de filho meu, nenhum vai ser pequeno, não terei filhos sem impactos. Todos os meus filhos terão impacto. E o desejo da minha mãe foi este, né? Me ver formado e me tornar o piloto. Nem sei onde é que saiu essa inspiração para ela ter essa afirmação ou esse desejo de querer ter um filho piloto. Mas acabei de alguma forma me tornando o oposto. Mas mesmo não sendo uma mulher de Deus, eu acho que é necessário muita sabedoria para uma mulher perceber que tem que profetizar na vida dos filhos, não é? Exato. E a minha mãe, por ser uma pessoa muito viajada na altura, a minha mãe passou em vários países, também esteve no Congo Democrático, e ela de alguma forma já tinha algumas noções espirituais. Existem coisas que ela falava, mesmo na inocência que ela proferia as palavras, via-se uma sabedoria, né? Mas ao mesmo tempo ela procedia de uma forma controversa, né? Atendendo o temperamento e não só. Porque nós fomos feitos por Deus. De uma forma consciente ou inconsciente, estamos sempre a falar alguma coisa que vem de nós e algo que vem de Deus. Certo. As pessoas, a Bíblia fala no livro de Atos, nos últimos tempos derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão. Só que nós vivemos com a consciência de quem profetiza, se são os profetas ou os pastores. Não. Podes profetizar para mim, né? Desde o momento em que nós ministramos a palavra de Deus para a vida de alguém, que você é cabeça e não cauda, já estamos a profetizar. Certo. Então, não é um título que é dado apenas aos pastores, embora que as pessoas erram nesse aspecto. Mas nós precisamos entender que todo ser vivo profetiza. Pastor, depois de todo este processo, não é? Um homem que cresce dentro de uma família com mais 22 irmãos, de mães diferentes, 15 mulheres, 15 mulheres, em que o pai não é o melhor exemplo de uma família estruturada, a mãe provavelmente tinha a missão de ser a guerreira da família, não é? E muitas mulheres são aplaudidas por isso, mas isso é tema para outro, para outro podcast. Hum, E um homem que experimentou várias coisas na vida e entrar para o mundo da música, lidar com a fama, lidar com fãs, com hábitos. Para quem não conhece a palavra de Deus, é uma coisa muito normal. Para quem não cresceu dentro da doutrina cristã, é uma coisa muito normal. Mas para quem não teve essa base, como é que acontece essa transição? Em que momento é que o pastor olhou para si e percebeu que o meu caminho não é este? Foi preciso chegar alguém e dizer-lhe que este não era o seu caminho? Ou foi algo que lhe foi confirmado somente no espírito? Um belo dia acordou, não é isso que eu quero fazer. Eu costumo dizer que a graça de Deus me alcançou, né? Existem pessoas que dizem que eu aceitei Jesus, mas na verdade não aceitamos Jesus. Foi Jesus quem nos aceitou. Então, por meio disso, eu lembro-me que eu estava uma vez a vestir. Eu ouvi uma voz que disse-me exatamente o que eu tinha que fazer. Mas eu poderia dizer que na convivência social, tivemos contactos com várias pessoas e eu acompanhei a conversão de muita gente. E um dos meus amigos muito chegado, Pedro Cassisso, a quem eu mando um abraço, era muito chegado a mim e era alguém que nos motivava também a fazer aquilo que era errado. Nos motivávamos, né, quanto mais jovens. E quando ele se converteu, aquilo foi como um choque para mim. Mas
no meu homem interior havia um testemunho de que aquele era o caminho certo. Só não tinha que, eu não pronunciava, mas o meu coração sentia que aquele era o caminho certo. E eu cheguei a falar para ele, uma vez dessas, você tomou a decisão certa. E ele achou estranho, porque todo mundo condenou a decisão, e eu fui a única pessoa, desculpa, que apoiei a decisão dele. Eu disse, tomaste a decisão certa. Eu disse, quem sabe um dia, eu já estava a profetizar e nem sabia, quem sabe um dia eu vou seguir o caminho que você seguiu. E de alguma forma o tempo foi passando, a vida por si só às vezes dá-nos várias pancadas e nós procuramos subterfúgios. A minha conversão não foi impulsionada por um problema gravíssimo, mas eu assisti a um culto, gostei da paz do espírito que aquela atmosfera me transmitia. E eu comecei a falar comigo mesmo, porque na altura, enquanto músico, eu sofria de depressão, mas muita gente não sabia. Se quem for ao YouTube ver os nossos vídeos, as entrevistas, usávamos sempre, eu fazia questão de usar óculos escuros, porque para esconder, porque quando nós temos contato com o olhar da pessoa, o olhar da pessoa fala muita coisa, então eu não queria transmitir aquilo para as pessoas. Nós tínhamos uma capa que usávamos, principalmente uma capa de camuflagem. Certo. Então, mas eu sentia isso quando eu tive contato com um culto em que esse meu amigo convertido convidou-me. Eu senti uma paz diferente, uma alegria diferente. E eu sou uma pessoa, quando coloco algo na cabeça, mais ninguém, uma pessoa, quando tomo uma decisão, ninguém me... Convicções fortes. Tem umas convicções muito fortes e muito bem definidas. Eu disse, eu quero isso para mim. Eu quero estar mais vezes. Só que a vida que eu levava e a realidade que eu queria seguir eram completamente opostas. Mas só que na busca daquela alegria que eu sentia no meu interior, acabei descobrindo algo maior. E foi nesse processo em que eu entendi o que era o jejum, o que é orar. Quanto mais novo na catequese ensinávamos, mas nós, pelo nível de irresponsabilidade que eu vivia na altura, não levava as coisas tão sério. Mas depois dessas experiências... Foi, de certa forma, muito superficial o ensinamento, que acho que todos nós aprendemos hoje Sim, em as boa bases. catequese, e as bases são muito superficiais. E acredito que é por isso que muitos de nós, perdão, muitos jovens acabam por crescer dentro da igreja, a servir muitas vezes, mas completamente vazio daquilo que realmente é a palavra de Deus, porque acaba sempre tudo por ser muito superficial. Eu costumo dizer que a transformação não acontece quando nós nascemos de uma igreja, mas é quando a igreja nasce em nós. Né? Não é quando entramos, mas é quando a igreja entra em nós. E nós, como disse, nós tínhamos um ensinamento superficial e de alguma forma, acabamos de alguma forma tendo também uma vida superficial, sem impacto nenhum, porque nós não temos... Porque há coisas, Deus é profundo. Existem experiências que nós vivemos em Deus quando nós aceitamos andar em águas profundas. E também o senso de responsabilidade na altura, a idade, vou dizer que tínhamos, era uma idade de ingenuidade, de alguma forma a pessoa tinha a tendência de inclinar-se mais para as coisas erradas do que as coisas certas. Por quê? Porque a idade adulta, de alguma forma, as responsabilidades influenciam naquilo que é a cosmovisão do homem, concernente à família, concernente àquilo que são as realidades da vida. E em que momento, pastor, é que decidiu que, ok, agora eu estou convertido, está tudo a correr bem, conheci um novo mundo, sou um novo homem, agora eu quero uma família. E que princípios é que definiu que teria a sua família? Isso foi uma coisa que decidiu antes de encontrar a mulher da sua vida, ou foi algo que foi preciso chegar a esta mulher e juntos definirem que padrões é que a vossa família teria? Eu costumo dizer que a palavra de Deus tem a capacidade de elucidar o homem. Quanto mais eu conhecia de Deus, mais eu me encantava com as escrituras, eu queria viver os princípios para agradar o Deus que eu aceitei. E nessa busca de tentar agradar o Deus que eu aceitei, acabou de alguma forma me despertando curiosidades e vontades de viver aquilo que a palavra de Deus diz. E de alguma forma eu fui ler a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18, que diz: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Eu de alguma forma vi, então quer dizer que não é bom que o homem esteja só. Então eu preciso ter alguém. Mas na altura eu estava tão focado em conhecer mais de Deus, eu fui buscando.
E nas minhas buscas em Deus, acabei buscando o que eu menos esperava e ao mesmo tempo esperava, que é a minha esposa e a minha família, Uhum. né? Porque quando todo homem é doutrinado nos princípios bíblicos, ele tem a tendência de ser um exemplo para a sociedade. Certo. E por isso é que existem alguns dogmas e doutrinas religiosos que incentivam que todo líder precisa ter um comprometimento familiar. E de alguma forma esse desejo foi crescendo porque nós tínhamos modelos nas igrejas que nós frequentávamos e era bom ver a pastora e o pastor a ajudarem o rebanho a desenvolver. E isso de alguma forma foi despertando uma curiosidade. Mas as coisas aconteceram. Eu costumo dizer que o propósito nos conduz. E quem não é conduzido pelo propósito acaba de alguma forma acidentando na vida. E eu deixei Deus fazer. Eu não estabeleci um período em que eu tinha que me casar, mas eu sabia que ia acontecer. Em meio às buscas a se relacionar com Deus, acabei de alguma forma descobrindo esta grande mulher de Deus que é a minha querida esposa. E acabamos formando uma família. Mas eu sempre pus na mente, e eu tenho essa minha filosofia, que a minha esposa praticamente ela não gosta de me ouvir. Ela falou: eu quero ter muitos filhos. Eu disse que eu quero ter por aí 8 a 7 filhos. Porque eu não sei o porquê que eu penso assim, porque eu penso assim, mas acredito que o instinto do pai Abraão, né, de tanto convivermos e ouvirmos a palavra que Abraão foi pai de nações, e de alguma forma esse desejo também nasce no coração de quem tem Abraão como modelo. Certo. Pastor, nos dias de hoje, o que é que realmente significa honrar a família? Hoje em dia nós vivemos numa sociedade que os princípios foram invertidos, que nós achamos que honrar é simplesmente dar um bom presente à mulher no dia 14, comprar um bom carro. Não. A honra não vê-se na presença da pessoa. A honra que nós falamos ter pela pessoa nota-se na ausência. É aquilo que nós fazemos quando o nosso parceiro não está ao lado. Esses princípios é que, para mim, é que definem a honra, né? Existem outros elementos que, de alguma forma, completam essa definição da honra, mas o princípio da honra, para mim, é respeitar a pessoa na ausência e não apenas na presença. Que impacto é que esta falta de honra, ou que esta possível falta de honra, pode ter na vida de um homem? E concernente também à sua própria prosperidade. O que é que acontece? Com relação, vou falar das mulheres. A mulher precisa entender, quando quer entrar num relacionamento ou quer que se casar. Estou a falar isso como pastor, nós sabemos, não sei, convivo com muitas mulheres, o maior número de crentes na igreja são mulheres, né? E de alguma forma eu vejo o desejo de querer ter um lar, porque as mulheres são auxiliadoras, elas querem de alguma forma auxiliar alguém. E eu costumo aconselhar as mulheres, sempre que queres entrar para uma realidade, que é o matrimônio, você precisa entender o que é que o outro lado quer. Porque quando nós descobrimos aquilo que o outro lado quer, acaba de alguma forma nos levando a atrair aquilo que nós queremos alcançar. Para o homem, para nós termos um relacionamento saudável, ou aquilo que é a importância da honra dentro do relacionamento, é o respeito. Existe muita gente que está a entrar em relacionamentos olhando para aquilo que a pessoa tem e não para aquilo que a pessoa é. E muitas vezes nós conseguimos notar que os relacionamentos ficaram com pernas curtas, sem um destino longínquo, porque nós nos esquecemos dessa base, que é a Sem um honra. propósito real. Exato. Por quê? Porque a honra é que define a qualidade de um casamento. O que nos adianta estarmos num relacionamento com alguém que até tem o dinheiro que nós desejamos, mas não honra a família. Qual é a visão da pessoa que você quer contrair matrimônio com relação à família? Então esses aspectos têm sido quebrados nos últimos tempos, e a Bíblia fala acerca disso, que nos últimos tempos o amor de muitos esfriaria. Existem muitos relacionamentos que já não existem honra. Aí é como se fosse, eu costumo dizer, até parece que é uma junção de pessoas que entraram para um negócio, né? Cada um tem a sua parte, cada um manda por si só, e é um termo que muitos usam, meu corpo, minhas regras. Não. Quem tem a linguagem da honra muito bem definida não usa esses tipos de termos. Por quê? Porque nós sabemos que o relacionamento é cedência.
Se eu estou num relacionamento com alguém, eu preciso honrar essa pessoa que está comigo. E honrar não é apenas deixar presente, porque eu conheço muitos pais que têm condições financeiras, pagam a escola dos filhos, mas não acompanham os filhos para a escola. Pagam o colégio para os filhos, mas não conhecem quem é o professor do filho no colégio. Então, de alguma forma, o filho pode não ter maturidade para entender que o pai não me honra, mas quando ele começar a ganhar conhecimento e atingir a idade adulta, vai sentir esse vazio. Daí nós conseguimos notar que estamos a ter uma sociedade que está a caminhar mais para a perversidade do que a santidade. Por quê? Porque não temos essas bases da honra muito bem estabelecidas dentro do lar, dentro do relacionamento, dentro da sociedade. E neste caso, o que é que essa falta de honra entre o casal, não é que nesse caso é a base, o que é que essa falta de honra do casal pode causar na vida dos próprios filhos? Gera um desgaste. Os filhos perdem a admiração pelo pai, porque até os filhos observam a forma em que o pai trata a mãe. A maior educação não é aquela que é falada, é aquela que é demonstrada pelas nossas ações. E todo filho aprende melhor, vendo, porque aquilo que a Bíblia fala acerca dos fariseus, eles falavam uma coisa e praticavam outra. A maior educação é aquilo que nós temos como testemunho para os filhos. A falta de honra dentro do lar leva o desgaste do cabeça, do líder, do provedor do lar, da mulher. Acaba de alguma forma levando a família a um certo nível de frustração que a pessoa pode não saber expressar, mas nós conseguimos ver por intermédio dos resultados na escola, socialmente, como é que os filhos vão se relacionar quando atingirem a idade adulta e terem idade para namorar. Acabam de alguma forma reproduzindo os erros que viveram no lar em que eles fizeram parte. Então todo pai precisa entender quão importante é entendermos que nós somos os primeiros heróis e modelos dos nossos filhos. Então, se nós desejamos ter um mundo melhor, este mundo começa a ser formado nos nossos próprios lares, nas nossas próprias casas. Existem coisas que nós não podemos normalizar fazer diante dos nossos filhos, como um pai agressor, partir para a violência ou bater a mãe em frente aos filhos. Nós estamos de alguma forma a educar alguém. Então amanhã, quando a sociedade tiver a tomar um rumo completamente oposto daquilo que são os princípios estabelecidos, nós podemos de alguma forma nos considerar culpados porque demos o nosso contributo de uma forma negativa para que as coisas caminhassem desse jeito. Porque nós teremos mudar o mundo, vamos dizer, Angola, mas não teremos mudar primeiro o nosso lar. A mudança que nós teremos que Angola viva não vai começar da rua para casa, vai começar da casa Da rua, para a rua. exato. Eu quero lhe apresentar aqui a nossa roleta, Bom, em que nós falamos sobre vários pontos importantes para o sucesso da família, né? Então, eu vou lhe pedir que gire e a primeira palavra que lhe calhar pode dizer a primeira coisa que lhe vier à cabeça, pode falar de uma experiência sua, de um conselho, o que lhe vier à cabeça. exatamente. Então é consigo. Por favor. Família. Muito conveniente, a roleta está a conspirar a nosso favor. Família. Família é a base da sociedade. Família é o modelo principal de uma sociedade. Quando nós conseguimos notar o futuro de um país por intermédio das famílias que existem, por intermédio da dinâmica em que uma família anda. Por quê? Porque são poucos que têm essa graça que eu tive de nascer num lar conflituoso e acabar de alguma forma seguir uma vida organizada e saber tomar certas decisões. A família é a primeira instituição estabelecida por Deus. É da família onde todos nós viemos. Por isso é que a família é a instituição também mais atacada, porque foi a primeira instituição que Deus estabeleceu. Por quê? Porque Deus, por si só, sabia a força que tem na união. A Bíblia fala no livro de Atos 2 que estavam todos reunidos no mesmo lugar. Nós conseguimos entender que até o Espírito de Deus para vir teve que encontrar unidade. Então, a Bíblia fala que um reino dividido por si só não prospera. Então, a prosperidade de uma família ou de uma sociedade vê-se pelo nível, pela qualidade que têm as famílias. Então, quanto maior
e melhor for a convivência familiar, mais esperança nós temos para uma nação próspera. Hoje em dia, a mulher deve sair, deve trabalhar, e aqueles ainda mais conservadores acreditam que não, que o homem é o cabeça da família e a mulher deve cuidar, nutrir a família. Qual é a sua opinião em relação a este assunto? Eu vou lhe dar a minha antes para perceber o porquê que eu pergunto isso. Eu acredito que, independentemente de nós mulheres termos o direito de querer fazer o que nos apetecer da nossa vida profissional, ok? De termos o direito de ter igualdade salarial e todas as outras coisas, também temos o direito de fazer as nossas escolhas, de cuidar da nossa família, de cuidar dos filhos e assim sucessivamente. Na minha ótica, o empoderamento feminino acabou por vir beneficiar mais o Estado e por destruir as famílias, porque hoje em dia quem está a educar os nossos filhos é a televisão. Hoje em dia o Estado recebe os impostos em dobro, porque as mulheres saíram de casa para trabalhar, mas não existe uma hierarquia dentro de casa. Esta é a minha opinião, pastor. Eu gostava de perceber qual é a sua opinião em relação a isso. E o que é que nós devíamos realmente considerar antes de aderir a determinados movimentos? Lógico, e é claro que eu estaria a dar a minha opinião baseada nas escrituras. A Bíblia fala todo enviado de Deus não fala daquilo que são as suas vontades, fala daquilo que é a vontade de Deus. Eu falava minutos atrás que o casamento é uma vamos assim dizer, a unidade de um homem e a mulher foi algo instituído por Deus. Então o próprio Deus que começou, instituiu, vamos assim colocar para deixar mais claro em casa, inventou o casamento, a união do homem e a mulher. Ele é que estabelece as regras de como tem que ser. O problema de muitos de nós queremos caminhar com pés próprios, com conhecimento próprio. Tudo o que existe foi criado e quem criou estabeleceu regras e essas regras precisam ser obedecidas. Eu costumo dizer que quem quebra princípios, princípios lhe quebram. Existe aquilo que são as dinâmicas dos tempos, existe aquilo que são as influências externas que nós vivemos por meio da globalização, da tecnologia, mas nós precisamos entender que a água vai continuar a ser água. Independentemente da mudança dos tempos, existem coisas que não podem ser alteradas. Quando você altera aquilo, altera princípios estabelecidos por Deus, você está aí contra o Criador, contra a criação. Então, o próprio Deus que estabeleceu o casamento, estabeleceu algumas regras. Mas, como homem, vou sair um pouco, embora que eu não tinha que sair das vestes de homem de Deus, mas como homem eu tenho a seguinte opinião. Nós nos baseamos na palavra de Deus, mas nós precisamos entender que cada relacionamento tem a sua forma de andar. Eu não faço aqui apologia de trazer princípios babilônicos. Quando eu falo babilônicos, são princípios mundanos. Quem tem um lar cristão tem uma dinâmica baseando-se na palavra de Deus. E toda pessoa que baseia-se na palavra de Deus sabe que Jesus é o cabeça do lar. Não, Jesus é o cabeça do esposo, o esposo é o cabeça do lar e a esposa é a auxiliadora que ajuda o marido, que ajuda, vamos assim dizer, o marido a educar os filhos. Porque a responsabilidade de educar no lar é da mulher, né? Mas, atendendo à dinâmica dos tempos, e eu costumo dizer que não há erro nenhum, não há problema algum a mulher trabalhar, né? E nós sabemos que a revelação de Deus é progressiva. A Bíblia fala que quando Deus derramou o Espírito sobre o homem, não derramou apenas em homem. O Espírito Santo não habita no ser masculino apenas. O Espírito Santo habita também no ser feminino. Então, assim como Deus usa um homem, também pode usar uma mulher. Então, não é problema algum uma mulher trabalhar, né? Mas só que essa mulher precisa saber qual é a sua posição. O problema é que nós, quando ascendemos na vida ou quando temos algumas responsabilidades, acabamos de alguma forma esquecendo quais são ou aquelas que são as responsabilidades principais. Antes de seres doutora, você precisa saber que primeiro és filha, depois esposa, depois mãe, depois como pode-se mudar a ordem. Há algumas que começaram de alguma forma sendo primeiro doutora, depois esposa.
E a Bíblia está a dizer, tudo o que fores fazer, faça bem, não como tivesses a fazer para homens, mas como tivesses a fazer para Deus. Em outras palavras, Deus nos pede para fazermos bem, cumprirmos bem o nosso papel em todas as áreas. Exato. Nesse caso, falamos das mulheres, mas o que tem acontecido ultimamente é que, feliz ou infelizmente, por consequência da globalização, nós temos encontrado boa parte dos homens, inclusive africanos, Exato, a tornarem-se homens Nutella. exato. Quando nós dizemos homem Nutella, é a mulher acaba por ter a obrigação e a responsabilidade de, para além de ser aquela que vai cuidar da família, ainda tem que ser aquela que vai buscar a provisão para a sua família, porque também quer partilhar esta responsabilidade, mas não quer partilhar a responsabilidade de cuidar dos filhos. Neste caso, que princípios é que um homem deve ter, não é? Para que possa, de alguma forma, ter a mulher que ele espera. O que eu falava há minutos atrás era exatamente acerca disso, trocar os papéis. Uhum. O homem primeiro precisa entender qual é o posicionamento dele dentro do lar, dentro do relacionamento, e a mulher, idem. O homem é provedor e protetor. Uhum. Se a mulher trabalhar e achar que pode contribuir para alguma coisa no seu lar, pode, biblicamente falando, ela está dentro desse direito. Uhum. É aquilo que eu disse, cada lar é regido com as suas regras, e o meu lar é regido pelas regras bíblicas. Uhum. Em minha casa, a minha esposa contribui com aquilo que lhe apetece, não é uma obrigação. Eu tomei frente da minha casa em todos os aspectos. Mas há momentos que eu chego em casa, enquanto o sofá foi alterado, a minha esposa, por ter essa liberdade financeira, ela consegue fazer. Mas quando o homem impõe a uma mulher que tem que contribuir, aí o homem está de alguma forma, vamos assim dizer, a repartir a coroa, Isso. a repartir a responsabilidade. E existem, quando nós colocamos certas responsabilidades para alguém, nós precisamos entender que estamos a empoderar essa pessoa. Então, quando colocas esse peso na tua mulher, que tem a responsabilidade de fazer coisas que é da obrigação do homem, você precisa entender que quando ela te levantar a voz, ela está no seu direito. Porque aquilo que era a tua responsabilidade também passou a ser dela. Em outras palavras, estão a partilhar as calças em casa. Uhum. Então, eu estabeleci isso muito claro. A autoridade, quando nós falamos acerca da autoridade dentro do lar, nós precisamos entender que a autoridade faz. Como é que se faz a autoridade? Cada um assumindo o seu papel. Quando o homem obriga a mulher a fazer o papel que é do homem dentro do lar, ele está a partilhar a autoridade com a sua esposa. E o que é que acontece? Partilhando a autoridade, mais tarde ou mais cedo, a falta de respeito vai entrar. Porque ela vai se sentir no direito de falar. Por que que o homem tem esse instinto do mandão de casa? Porque se nós formos a ver lá atrás, os nossos pais faziam tudo. As nossas mães eram simplesmente as senhoras de casa que arrumavam e engomavam. E não tinham essa dinâmica que nós temos agora nos tempos modernos. E nós conseguimos notar que até os nossos pais, a voz que tinham dentro do lar é fruto daquilo que eles faziam. É fruto das exigências, das necessidades que eles supriam. E consegues notar, hoje em dia, os lares estão assim com este conflito, por quê? Porque o homem quer, de alguma forma, modernizar até princípios. Os princípios não se modernizam. Os princípios não se atualizam. Regras podem ser atualizadas, princípios não. E há muitos homens a obrigar. Eu conheci alguém que eu atendia, conheço alguém, um amigo, viu, disse, a minha esposa está a falar comigo sem maneira, tá. Por quê? Porque nós, às vezes, quando estamos a ouvir alguém, nós precisamos saber qual é a causa para esse efeito. Eu lhe disse, explica-me lá como é que é o teu relacionamento. Ele disse, não, por acaso, eu lhe disse que ela tem que ficar com a conta X tem que pagar aquilo, tem que pagar isso. Eu disse, você é um homem de Deus, tem que ter atenção com isso. Você precisa entender que Deus primeiro fez Adão, primeiro fez o Éden, depois fez Adão, depois é que lhe deu a Eva. A responsabilidade de prover, de provedor, Deus colocou ao homem, a responsabilidade é do homem. Se a mulher quiser participar, se quiser, biblicamente falar, ela tem essa liberdade de o fazer. E isso parte muito daquilo também que é o diálogo do casal. Por quê? Porque cada relacionamento, eu tenho essa filosofia, mas eu conheço pastores que não vivem assim, talvez tenham na mente que a mulher também é 50-50, né? Passo o termo, 50-50, a mulher faz isso, mas eu no meu lar não é assim. Então, quando nós violamos esses princípios, nós precisamos estar preparados para as consequências. Daí nós termos esse empoderamento feminino até dentro de casa. Por quê?
Porque imagina uma pessoa que paga a conta, paga a renda de casa, talvez o marido está desempregado, o marido está de alguma forma a ceder a sua autoridade à sua esposa. Por isso é que há mulheres que têm a voz mais alta em casa que os próprios esposos. Mas aí acaba por. E é o que eu acho que as pessoas não compreendem, é que nunca é 50-50, pastor. Exato. Porque se cada um tem a sua responsabilidade e o homem é o provedor e a mulher é a que nutre a família, Exato. não é? O, a partir do momento que a mulher vai trabalhar para trazer coisas para casa, para prover para Já casa, quebra o. já quebra, já não é 50-50. Exato. A mulher já acaba por fazer mais porque está a fazer a parte do homem e vai continuar a fazer a parte dela. Porque o homem não vai partilhar as responsabilidades da mulher. O homem vai continuar a ir trabalhar e a chegar a casa e precisar de jantar. A mulher vai trabalhar e vai voltar para casa para fazer o jantar para o homem. Então, eu acho que essa teoria do 50-50 nunca é real, não é 100% real. E muitas vezes nós mulheres defendemos tanto isso de que eu quero ir trabalhar, eu quero fazer, e temos o direito, sim senhora, se quisermos, se assim quisermos, mas nós nos esquecemos que só estamos a facilitar a vida do homem. Nós não estamos a facilitar a nossa vida, não estamos a melhorar a nossa vida. Mas eu vou virar-me aqui para mais uma roleta, Vamos a isso. para mais uma palavra da nossa roleta. É com o pastor. Conhecimento. Conhecimento. Conhecimento é a chave que nos permite abrir qualquer tipo de porta. Nós só levamos o nosso carro ao mecânico porque não temos conhecimento acerca de como funciona um motor. Então, toda pessoa que não tem um conhecimento é governado, escravizado na área que ele não tem conhecimento. Eu costumo dizer que o conhecimento é a chave, é a base que conduz. O conhecimento que nós temos define a nossa altitude na vida, define o nosso impacto na vida. Muito bem, vamos lá para uma terceira palavra. E é a última palavra da nossa roleta. Princípios. Quem quebra princípios, princípios lhe quebram. É impossível nós termos o desejo de ter uma sociedade muito bem estabelecida quebrando princípios. Hoje em dia nós vivemos numa sociedade que os valores estão invertidos, mas quem permanece nos princípios que Deus apresentou desde Gênesis a Apocalipse, ele consegue estar nesse tempo sem viver os problemas desse tempo. Porque o que protege o homem de Deus e o homem são os princípios que ele obedece. E por falar nisso, pastor, e associando ao que estávamos a falar há bocadinho, não é? Que é sobre o lugar de cada um. Eu estive a ver um pastor brasileiro que disse que, não é pastor, ele estava numa conversa com pastores, e ele dizia que desde que ele pediu à esposa para ficar em casa, para escolher o que ela queria fazer, e ela disse que queria ficar em casa, e ele decidiu prover para a família dele ganhou equilíbrio e ele passou a ser ainda mais abençoado. A própria mulher, sem grande conhecimento, passou a aconselhá-lo sobre coisas que ela desconhecia, porque ela tinha paz e, consequentemente, ele tinha paz. E as coisas passaram a funcionar melhor na vida dele. A minha questão aqui, pastor, é, e baseado nos princípios, realmente, se um homem segue os princípios bíblicos à base, ele obrigatoriamente vive esta parte boa, não é? Da obediência, ou este caso é só um caso isolado? Pode ser que não seja assim com todo mundo. O homem é consciente e Deus é omnisciente. Tudo aquilo que Deus fez é bom. Se Deus disse que não é bom que o homem esteja só, é porque o complementar uma mulher na vida de um homem acrescenta muito. Mas é aquilo que eu disse, apesar de ser um homem de Deus a falar, nós precisamos entender que cada relacionamento tem uma dinâmica. E isso é também com base no propósito de cada um. Nós estamos aqui sentados nas poltronas semelhantes, mas os propósitos são diferentes. Certo. Né? A Bíblia fala que João Batista, a mãe de João e a mãe de Jesus, Maria e Isabel, quando tiveram um encontro, os ventres mexeram. Apesar de terem movimentos simultâneos, mas os propósitos eram diferentes. Ao analisarmos a vida de alguém, nós precisamos entender qual é a visão que o casal tem e qual é o propósito de cada um. A minha esposa é alguém que não gosta de ficar parada por muito tempo. Eu nunca
nunca convivi contigo diretamente, mas eu consigo sentir a mesma coisa. Há um instinto, vamos assim dizer, há uma força que te move a fazer as coisas, e pela dinâmica que eu vi o programa, logo pude perceber isso. Por isso é que nós precisamos analisar isso com muita atenção, porque o que funciona para uns pode não funcionar para os outros. Mas existe aquilo que é a regra padronizada que a Bíblia estabelece, né? E a Bíblia fala que Deus deu-nos a prerrogativa, por meio do livre-arbítrio, de fazermos algumas escolhas. Não fora daquilo que são os princípios bíblicos, mas dentro. Imagina, eu sou um pastor, mas a minha esposa trabalha, né? A juíza. E eu não vejo a minha esposa parada só a cuidar de casa, isso lhe faz mal. Então, a linguagem que nós temos lá na nossa casa é diferente das demais casas, porque eu conheço a pessoa que está ao meu lado. A minha esposa é muito dinâmica. E há igrejas que eu vou, a pastora não tem funções. Só fica sentada ao lado do esposo, colocar uma água, mas a minha não. A minha é do campo, ela entra, eu lhe conheci nessa dinâmica, a organizar o despovoar, a movimentar as massas. E quando eu pego a minha esposa, tento imitar um relacionamento de alguém, trazendo as regras daquele relacionamento para o meu, eu posso estar a matar a minha esposa, porque o propósito dele é completamente diferente. Por isso é que é importante conhecermos a pessoa antes de casarmos. O problema é que alguns querem se conhecer depois de casar. Não. Eu costumo dizer que no namoro, olhos bem abertos, no casamento, boca bem fechada. Isso é um princípio muito bom, Castor. E isso leva-nos a falar sobre alianças corretas. Nós vemos na Bíblia grandes homens que cresceram pelas alianças certas e grandes homens que foram destruídos pelas alianças erradas. Nesse caso, o que é que uma mulher deve saber, o que é que um homem deve saber antes de partir para o casamento? Para que é que serve realmente um namoro? Eu costumo dizer que o namoro é o pré-casamento, né? É o pré-casamento, porque é a fase em que Deus te permite ver quem é a pessoa que está ao teu lado. Pode não mostrar na totalidade, porque quando trocam as escovas, aí é que você conhece quem é quem. Quando estão debaixo do mesmo teto, é que você consegue entender quem é a pessoa que está contigo. Mas Deus dá-nos a oportunidade de nós entendermos e conhecermos quem é a pessoa que está conosco. Eu costumo dizer que Deus pode escolher o parceiro para alguém, pode. Por isso é que Ele nos deu a palavra. Os princípios de uma mulher virtuosa você encontra na Bíblia. Então, se eu quiser ficar com uma mulher, eu preciso analisar essa mulher com base nos princípios da palavra. Então, obedecendo os princípios da palavra, eu vivo os benefícios da palavra. Existe muita mulher que o ambiente dela é de discoteca, é de noite, mas ela quer casar com um homem da igreja. Existem homens que são da noite, mas querem casar com uma mulher da igreja. O que é que acontece? Nós precisamos entender que os nossos meios nos definem, os nossos meios influenciam nos nossos resultados. Então, há muito homem que cresceu na vida por causa das alianças que fizeram. Aliança, quando eu falo, cresceram, prosperaram na vida por causa das esposas que escolheram. É importante nós termos essa atenção. Por quê? Porque uma escolha errada influencia no destino de alguém. Arruína completamente. Se nós formos a ver na Bíblia, o rei Acabe escolheu Jezebel, o nome é familiar para muitos, Jezebel como esposa, e o reinado dele foi maculado por causa da esposa que escolheu. Se nós formos a ver, o problema que nós estamos a ter agora em Israel foi uma decisão mal tomada da esposa de alguém. A esposa de Abraão, Sara, aconselhou-la a deitar com a sua escrava Agar, que hoje nasceram os ismaelitas, e estamos a ver as guerras por causa de uma decisão mal tomada no passado. Então nós precisamos entender que as nossas decisões do presente definem os nossos resultados no futuro. Então, ao fazermos as alianças, nós precisamos entender que até a prosperidade do homem é definida pela esposa que ele tem ao lado. Porque a Bíblia fala que Deus fez a mulher para auxiliar o homem, mas há um detalhe que as pessoas não têm noção. Por isso é que alguns homens escrevem que eu não vou casar, casamento é sufoco. A mulher não foi posta ao lado do homem para concordar com tudo que o homem fala. A mulher, no original hebraico, a mulher foi colocada ao lado do homem para contrariar o homem. Porque ninguém cresce na zona de conforto. Nós crescemos na zona do desconforto. A mulher está na vida do homem. Isso vai assustar algumas pessoas. Para, vamos assim dizer, para estremecer esse homem. Vou colocar um termo mais terra a terra. Para atazanar
a vida desse homem. Sansão só descobriu que tinha a força que tinha quando ele estava diante do leão. Existem homens que vão se descobrir tendo uma mulher chata ao lado. Eu louvo a Deus pela minha chata que eu tenho em casa. Eu costumo dizer que eu me tornei esse homem hoje por causa da chatice, vamos assim dizer, da chatice da minha esposa. É uma chatice saudável e eu amo isso. Por quê? Porque quando você é solteiro, você arruma o quarto do teu jeito. Eu não arrumava, deixava tudo, a toalha em qualquer lugar. Tinha sonhos, mas não executava. Quando eu conheci a minha parceira, ela começou a me motivar. Já notou que falas muito acerca do teu futuro, mas não estás a fazer nada no presente acerca dele? Isso me gerou um choque. Certo. E eu parei e comecei a dizer, mas você veio na minha vida para me destruir? Porque você está sempre a me contrariar em tudo o que eu falo. Por isso é que é importante entrarmos no casamento com uma revelação bíblica. O propósito da mulher na vida do homem é para contradizer o homem. Isso vai chocar algumas pessoas. Sim, porque a ideia que nós temos de um relacionamento perfeito é quando os dois se compreendem, quando os dois alinham na mesma visão, no mesmo propósito, quando concordam em relação a tudo. Então, agora nós estamos a receber uma visão completamente diferente, mas que realmente faz todo sentido. Porque se a pessoa que está ao nosso lado não nos impulsiona a crescer, como é que nós esperamos crescer? Exato. Só para falar acerca do alinhamento. Eu posso ter o alinhamento com alguém, partilhar da mesma visão, mas não concordar em tudo. Em nossa casa, nós temos um lar cristão. Existem coisas que eu quero fazer, mas pode não ser o tempo. E a minha esposa fala não, amor, não vamos fazer agora. Apesar dela ser cristã como eu, aceitar o mesmo Deus como eu, ter a mesma fé, confessar a mesma fé, ela me contradiz também. Por quê? Porque nós precisamos entender isso. Que quem te ajuda a crescer também discorda contigo. Porque eu não estou a dizer de estar num lar que tem choques de realidade, que não. Não. Existem coisas que, apesar de nós acreditarmos ou termos a mesma crença que os demais que estão à nossa volta, podemos ter uma visão, uma posição oposta. Não daquilo que macula e fere os nossos princípios. Certo. Mas é uma opinião, né? Imagina, eu quero tomar uma sopa. Nós combinamos em jantar. Vamos para o restaurante. Nós não vamos comer o mesmo prato. Estamos alinhados, mas com posições completamente e opiniões completamente diferentes. Imagina, na minha casa eu como mais. Eu sou aquele que posso comer a qualquer hora, 3 horas, 2 horas, mas a minha esposa não. Ela entende que no jantar as comidas têm que ser leves. Mas eu, com a vida de jejum que eu levo, eu tenho uma tendência de exagerar um pouco. O meu prato é uma pirâmide sempre, né? Um prato cheio. Mas a minha esposa, apesar de estar alinhada a mim, ela não concorda com algumas coisas que eu faço. E todo relacionamento saudável anda desta maneira. Se você é homem, tem uma mulher ao teu lado que concorda com tudo o que fazes, na verdade essa pessoa não te ama. Nem Deus concorda com tudo o que nós fazemos. Pastor, nesse caso, quais são os sinais que nós devemos ter, se calhar ainda já no namoro ou quando estamos a conhecer alguém, que achamos que se calhar é o provável parceiro ou parceira? Que sinais é que nós podemos ter que essa aliança está a minar a nossa vida, não é? Com coisas negativas, ao invés de ser realmente a pessoa que deve ir conosco, que deve caminhar conosco? Eu, Que esses seriam sinais de alerta de que esta pessoa não é uma boa aliança para um casamento, para uma vida futura. há uma frase que eu uso muito e me acompanha nessa minha trajetória com Deus, é que os princípios definem-se no princípio. Hum. Existem, por isso é que eu disse que no namoro, olhos bem abertos, no casamento, boca bem fechada. Pastor, pode esmiuçar isso, por favor? Deixa-me ir para lá. O que é que acontece? Nós ignoramos algumas coisas no namoro para depois colocarmos aliança na pessoa e reclamar dentro do relacionamento. Não. Toda pessoa que vai falhar contigo no futuro te mostra sinais no presente. Jesus, desde que conheceu Judas, sabia que Judas era Judas. Mas Jesus aceitou carregar Judas porque fazia parte do propósito. Para chegar à cruz ele tinha que ser traído. Mas ele sabia que Judas era Judas. Por amor que Deus tem pelos seus servos, Deus não permite nos entrarmos em caminhos que vão de alguma forma nos destruir. Deus dá-nos sinais, envia pessoas que vão de alguma forma falar coisas que nós não conhecemos da pessoa que está conosco,
E as pessoas se revelam mesmo no decorrer de uma conversa ou no decorrer de uma convivência. Por isso é que eu disse no namoro olhos bem abertos, porque é o momento de observar. Dentro do casamento, porque no plano de Deus o casamento era para ser sem divórcio. Por isso é que nós falamos que no casamento boca bem fechada. Se você suportou no namoro, ou se você aceitou no namoro, você precisa suportar no casamento. Aceitar, suportar. Se você viu, calou-se, continua calado. Se fores a ver quando estamos a contrair matrimônios na instituição religiosa, na igreja, diz, quem tem alguma palavra contra, fale agora. Já esmiucei um pouco. então existem esses sinais que muita gente ignora por causa da paixão. Eu costumo dizer que a paixão é um elemento muito perigoso. Por isso é que nós precisamos ter atenção a darmos ouvidos a quem está apaixonado. Quem está apaixonado não tem equilíbrio. Ela só vê beleza, só vê tudo de bom, ele é maravilhoso, ele é isso, é aquilo. É ótimo a filtrar. Exato. Eu costumo dizer que todo apaixonado é irresponsável. Então, é muito importante nós termos atenção. Por isso é que não podemos dar ouvidos ou não podemos, de alguma forma, dar sustentabilidade, seria o termo correto, a uma opinião de alguém que está apaixonada por uma outra pessoa. Imagina, eu estou num relacionamento com alguém há 3, 4, 5 dias. Se me pedirem uma opinião acerca dessa pessoa, vai ser a melhor pessoa do mundo. Então, há muita gente que ignorou os sinais que Deus deu. Deus nos permite saber. Nesse curto espaço de tempo que eu estou consigo, eu já pude estudar algumas coisas ao teu respeito. Então, neste processo, a pessoa consegue ver as sinais de como trata o dinheiro, a educação financeira que tem, a estabilidade emocional, se é alguém com crises emocionais fortes, com feridas internas fortes, todos esses processos precisam ser. Só que nós, quando estamos apaixonados, até nos tornamos cegos. Eu costumo dizer que o apaixonado é cego, é mudo e é surdo. Então, uma pessoa nessas condições não está preparada para opinar, não está preparada para fazer certas observações. Por isso é que muitos, quando chegam dentro do casamento, os conflitos começam. Por isso é que a primeira fase do casamento, que eu chamo a fase do deserto, é a fase de muitos conflitos. Por quê? Porque o casamento é um choque de realidades completamente opostas. É alguém que veio de uma família desestruturada e alguém que teve uma educação de berço, alguém que teve um nível acadêmico completamente diferente do seu cônjuge, acabam de alguma forma se juntando. E eu louvo a Deus pela vida de Jesus, porque Jesus foi alguém com equilíbrio emocional que soube se relacionar com pessoas de esferas sociais completamente diferentes. E nem todos têm essa maturidade. Por isso é que na fase do namoro é importante nós analisarmos as pessoas desta maneira, com esses olhos, e não deixar os sentimentos falarem mais alto, porque amanhã poderá ser tarde demais. Aí já casou, já tem filhos, os familiares já aceitaram, já tens o sobrenome. Então todo esse processo doloroso poderia ser evitado se nós tivéssemos as devidas precauções no princípio do relacionamento. Pastor, eu ouço muito homens e mulheres de Deus falarem sobre a questão de casar com propósito ao invés de casar por amor. Dizem que casamento é uma decisão, não é? Eh, Como pôr na cabeça de um jovem, ou como explicar a um jovem que não segue a palavra, não segue Deus, eh, que amor ou paixão, neste caso, não é o melhor caminho para um casamento. E quando se fala de casamento ser decisão, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que duas pessoas podem se casar sem se amar só porque decidiram casar? É uma questão interessante e tem aí muitos pensamentos e muitas ideias que nós podemos tirar, muitas ilações. O que acontece, na verdade? A revelação de um homem é que norteia os passos desse homem. Mas tocou aí num ponto que o casamento sim é por decisão. Mas essa decisão é tomada olhando em alguns aspectos. Porque o homem opera em 3 dimensões. Você é um espírito, tem uma alma e habitas num corpo. A tua alma tem vontade. Quando vais olhar
ou quando vais fazer a escolha, você precisa entender que você tem uma alma e na tua alma tem vontades. E quando não realizas o desejo da tua alma também, né, você acaba de alguma forma ferindo alguns princípios. Por quê? Porque eu não como fungos, né, mas a minha esposa gosta de fungos. Então, eu, ao escolher o prato, eu preciso ter atenção de somos casados, mas temos esses apetites completamente diferentes. Então, eu ao escolher alguém, vou escolher por decisão, mas a minha decisão é baseada em alguns aspectos que eu acredito que me são importantes. Eu disse que eu vou casar com uma mulher de Deus, mas essa mulher de Deus tem que ser inteligente. Essa mulher de Deus tem que vir de uma família estruturada. Essa mulher de Deus tem que ter o corpo como a minha esposa tem, né? Mas há pessoas que exageram nesse ponto, por isso que eu disse que é um termo muito sensível. Eu conheço amigos que casaram por causa do propósito apenas, mas por isso é que estão dentro, mas os olhos continuam fora. Por quê? Porque eu casei pelo propósito, mas ignorei alguns aspectos. Deus é capaz de te dar uma mulher do jeito que você sonhou e do propósito. Eu vivo essa graça pela graça de Deus. A minha esposa, eu costumo dizer que eu fiz orações com detalhes. Eu disse que a minha esposa vai ser do propósito, mas tem que ter isso, porque eu não vou entrar em detalhe. Isso, isto. Por quê? Porque chega uma fase no relacionamento que o amor se vai. Porque o amor, vamos assim dizer, vamos falar de paixão. Só falar de amor, teria que falar biblicamente que o amor não é um sentimento de uma pessoa, que é Jesus. Né? A paixão acaba. E quando a paixão acabar, o que é que vai vos manter? Então, o propósito é mais importante que as nossas próprias vidas. Por isso é que a Bíblia fala que Deus disse para Jeremias, antes de te formares no ventre da tua mãe, eu te chamei como profeta. Que quer dizer, primeiro existiu o propósito, depois é que nós passamos a existir. O que nós precisamos entender é que o nosso propósito de vida é mais importante que a nossa própria vida. Porque a nossa vida existe porque o nosso propósito existiu primeiro. Então, ao tomares uma decisão séria como essa, que é a vida matrimonial, nós precisamos entender se a pessoa está ligada ao nosso propósito. Lá vem mais uma vez a Bíblia dizendo no livro de Amós 3:3, poderão dois andar juntos se não tiverem concordância? Então existem pessoas que já estão a casar-se separadas. O que é casar separado? É você ter alguém que só te complementa no propósito e não nos desejos carnais. Porque chega o casamento é espiritual e ao mesmo tempo é carnal. Você precisa admirar o corpo da tua mulher. Você precisa admirar a voz da tua mulher. Eu falei para minha esposa na fase em que nós nos conhecíamos, porque nós não namoramos, né? Nós não namoramos. Aquilo foi um tic-tac. Ela era minha irmã da igreja, andava comigo. Eu estudei ela. E um dia desse disse, me aceitas hoje, eu caso contigo amanhã. Então, logo que ela me aceitou, disse, vai falar já com teu pai, porque eu já sou noivo, assim, né? Não namoramos. Isso é que é decisão. Eu disse para minha esposa, apesar de seres a mulher do propósito, eu só vou casar com alguém que é minha fã, passo o termo. Eu disse, a minha esposa tem que ser, passo o termo mais uma vez, minha panca. Eu disse, isso não pode falhar, porque há coisas que você vai fazer por causa do propósito, há coisas que você vai fazer por seres minha panca, há coisas que vais fazer por estarmos alinhados na mesma visão, porque a minha esposa precisa admirar os meus rastas. Isso. Ela tem que admirar a minha constituição física. Imagina, por isso é que há muita gente, muitos homens que eu conheço, que não saem com as esposas, porque casaram pelo propósito, ignorando alguns aspectos importantes. Você vê os outros andarem com a esposa, fazerem fotos. Há casais que não se postam por causa disso, da insatisfação de alguns aspectos que ignoraram na fase do namoro. Por isso é que é importante, nota que a Bíblia fala que Adão, quando viu Eva, o que é que disse? Osso dos meus ossos. Carne da minha carne. Ele gostou daquilo que viu. Então, você precisa ser movido por, we call this in English, driving force. Há uma força que tem que te movimentar. Porque eu não vou só olhar numa mulher porque ora em línguas. Não vou querer ser um homem que só sabe falar da Bíblia, mas na hora H, ok? Todos nós temos os nossos critérios. Então, esses aspectos todos são importantes. E há muita gente que ignora. Pastor, isso é muito importante. Existem pessoas que entram em relacionamentos
porque apaixonaram-se por alguém, não entraram com os princípios bíblicos, não é? E hoje em dia todos nós sabemos que as pessoas começam uma vida sexual fora do matrimónio e as pessoas criam uma família, muitos até chegam a casar-se, mas são pessoas que são infelizes juntas. O casamento não existe respeito, tanto de um lado quanto do outro, não é? Hum, e não é aquilo que cada um dos dois sonhou. Entretanto, essas pessoas convertem-se, que acontece muito. Essas pessoas convertem-se e decidem que têm que fazer o casamento dar certo, mas ainda assim não funciona. A minha questão aqui, pastor, é: será que quando a gente casa e as coisas não dão certo, realmente o divorciar é um pecado? Ou realmente pode ser que nós tenhamos tomado uma decisão errada, não é? Existe um outro propósito para nós e nós precisamos de perceber quando é que temos que sair ou quando é que podemos, de alguma forma, remediar um problema que nós causamos a nós mesmos. Eu não sei se consegui ser clara Sim, sim, mas consegui pegar aí alguma coisa. na minha questão. Porque às vezes há pessoas que ficam presas a relacionamentos por uma questão de princípios, mas são completamente infelizes, não é? Hum, e há pessoas que simplesmente separam-se e seguem e encontram outras pessoas e arranjam outra vida e são felizes. Nesse caso, até que ponto, que sinais é que nós devemos olhar e perceber que devemos ou não sair de um relacionamento dentro daquilo que são os preceitos de Deus, não é? O que é aceitável ou o que é que justificaria o término de um relacionamento? Eu acho que essa é a questão. Na visão de Deus, a Bíblia fala que Jesus veio estabelecer o reino, e estabelecendo o reino, ele trouxe as regras do reino. Uhum. Ele disse que não era da vontade de Deus que se divorciasse, que o povo se divorciasse. Mas por causa da dureza do nosso coração, Uhum. Moisés permitiu, não Deus. Uhum. Moisés permitiu. Certo. Por isso é que a Bíblia fala que Moisés foi instituído como Deus no meio do povo. Uhum. A Bíblia apresenta-nos dois aspectos que são importantes na tomada de qualquer decisão. Tomada de qualquer decisão não, na tomada de da decisão de divorciar-se. Uma delas é o adultério. Uhum. Eu falei há minutos atrás que o nosso propósito é mais importante que a nossa própria vida. Eu não posso estar num relacionamento que macula o meu propósito. Então, são estes dois aspectos que nós precisamos levar em conta. Adultério Uhum. e o relacionamento que coloca em risco o nosso propósito. Né? E quando você é um cristão e conhece esses princípios bíblicos, você precisa obedecê-los. Por quê? Porque o casamento tem os seus benefícios e a separação tem as suas consequências. Certo. Existem pessoas que... Por isso é que é importante nós prestarmos atenção daquilo que estamos a ouvir antes de tomarmos uma decisão. Uhum. E quando nós estamos dentro de um relacionamento, tocamos nesses aspectos e entrar num casamento só por propósito. Amanhã podes te arrepender, porque você vai ver que no propósito acertamos, mas em alguns aspectos nós erramos. Então, para que o homem tenha essa liberdade de divorciar-se, ele precisa levar em conta esses aspectos, vamos assim dizer, homens que tenham conhecimento da palavra cristão. É adultério e colocar em risco, um casamento que coloque em risco o teu propósito. Neste caso, pastor, vamos aqui abrir um parênteses que isso é importante. Uhum. Neste caso, imagina, quando as mulheres sofrem o adultério, não é? Quando são traídas pelos maridos, é encorajado a todas as mulheres a orar pelo casamento e pelo marido e a perdoar. Porque quando é o contrário, pode ser um motivo para o homem sair do relacionamento? Por que que não se encoraja o homem a orar e a perdoar a mulher? Atenção, não estamos aqui a encorajar mulher nenhuma a fazer o que não deve. Estamos só aqui a esclarecer algumas questões. Quando nós estamos a falar do homem e da mulher, Uhum. nós precisamos saber, conhecer primeiro a natureza de cada um. Esse sorriso está me falando muita coisa. A natureza Vamos, de vamos cada entrar um. num debate que vai dar mais um podcast. Mas temos com todo respeito. A Continua. natureza de cada um. A mulher, por si só, não estou
aqui a incentivar alguns erros. A mulher por si só tem uma capacidade de suportar maior que a do homem. Por isso é que a dor de bexiga, a dor do parto, a mulher sente dores únicas. E o homem por si só é que tem o ego, é que tem a tendência de ter o ego inflamado. É aquilo que eu chamo do ego masculino. Nós chamamos de mimo. Não. Nós dizemos que os homens são mimosos. Existe aquilo que é o ego masculino. Por quê? Porque o homem tem uma natureza completamente da mulher. O homem pode trair por prazer. A mulher trai por decisão. Nota que Judas traiu Jesus. Pedro também traiu. Mas Pedro recebeu perdão. Porque ele teve uma traição sem dolo. Judas teve uma traição com dolo. Uma mulher, quando trai um homem, ela primeiro pensa, repensa, analisa, mede profundidade e altitude, largura, olha todos os aspectos, depois executa. Mas um homem pode trair por instinto, o homem opera por instinto. Viu alguém, gostou, tem uma oportunidade, principalmente, eu estou a falar homem no cômito geral, né? Por causa desse instinto. Quem não tem o Espírito Santo a lhe controlar, a lhe ministrar, quem não tem, tem essa probabilidade de errar com facilidade. Mas quem tem esse equilíbrio, o Espírito de Deus consegue segurar e se manter. Então, nesse aspecto, incentiva-se a mulher a suportar e a perdoar, né? Por causa desses aspectos que eu já disse. A natureza da mulher precisou de suportar, ela consegue suportar muito, o homem não. Por isso é que existem homens que matam por amor, mas o número é reduzido de mulheres que matam por amor. Então o homem, por ser esse controlador, esse mandão, e ter um ego inflamado, dificilmente o homem suporta uma traição. Por causa da natureza que ele tem, a natureza de dominador. A mulher foi feita para ser mesmo dominada pelo seu esposo, né? Isso é meio pesado para as feministas, mas deixa-me abrir aqui essa lacuna, né? Então essa natureza da mulher lhe permite. Então o conselho que dá-se, e a Bíblia fala acerca disso, que a mulher sábia é quem edifica o lar. Então para manter um lar, depende mais da mulher do que o próprio homem. Porque a mulher tem essa capacidade de suportar, de trazer uma boa imagem do pai mesmo falhando aos filhos. Então ela tem que fazer essa lavagem em todos da família. Por que incentiva-se mais a mulher a suportar a traição? Por quê? Por causa disso, né? Ela tem essa capacidade de suportar, de aguentar, e o homem muitas vezes não tem. Existem homens que têm essa capacidade de suportar, mas eu, que falo aqui como homem, não sei não, acredito que não seria capaz de suportar uma traição. Pastor Enzo, bem, nós vamos agradecer. Nós íamos precisar de parte 1, parte 2, parte 3 para poder falar mais sobre este assunto, sobre essa questão, porque por mais que nós falemos, por mais que incentivemos as pessoas sobre aquilo que é o material, aquilo que é uma vida com propósito, não é? É impossível haver uma boa sociedade sem haver uma boa família, e o pastor falou sobre isso no princípio. Então é muito importante que se ataque as famílias, é muito importante que se traga aqui alguma base para as famílias. Mas, pastor, ninguém se senta no nosso sofá para o matos e sai de mãos vazias. Ninguém, pastor. Então nós temos aqui um presente que nós gostaríamos muito que toda vez que o pastor olhar, toda vez que der de cara com este presente, consiga perceber que com certeza fez a escolha certa, que tem impactado a vida de muitos jovens. E quando nós falamos sobre ser Pro Max é isso, é impactar a vida de outros jovens, é poder ser uma referência dentro do país, é poder ser alguém para quem se olha e poder espelhar-se nesta pessoa. E o pastor Enzo é esta pessoa, é este Obrigado jovem. por isso. E nós agradecemos imenso por ter tirado um tempinho, repito, agradeço. para partilhar connosco um bocadinho daquilo que são os seus princípios de vida como homem, como pastor. Por isso, pastor Enzo, é o nosso Promax da semana. Muito obrigado, Pro Max. É mais um certificado que vai para a coleção. E obrigado eu pelo convite e por esta oportunidade. Eu costumo dizer que essa sempre foi a minha oração. Que Deus levantasse pessoas que tinham o desejo de promover o Evangelho. Quando abre-se um espaço como esse,
para que um homem de Deus fale também da palavra e dê a sua opinião baseante na palavra, nós conseguimos notar que Angola ainda tem solução, né? Assim sendo, eu deixo já também a minha mensagem para quem nos assistiu e nos assiste, que independentemente das situações que estejas a viver, entenda que a solução está guardada em Deus. Não é um momento de nós duvidarmos da existência de Deus. É o momento de nós crermos na existência dele. Por quê? Porque quando as crises aumentam numa nação, assim como nós estamos a viver vários aspectos, subidas de combustível, talvez muita gente, talvez não, muita gente foi afetada. Mas eu continuo insistindo e vou continuar a insistir, é que existem coisas que com os nossos esforços próprios não teremos a solução. E a solução está guardada em Deus. Então eu te motivo a buscares a Deus e você verá que você não vai andar abaixo dos problemas, você vai andar por cima do problema. Jesus é o centro de tudo. Uhum. Obrigada, pastor. Eu vou-lhe só pedir que vira para que as pessoas lá em casa possam ver a sua menção honrosa, o seu presente. Agradecer uma vez mais pela sua presença. Obrigado. E agradecer a todos vocês aí em casa por nos terem acompanhado durante este tempo. Obrigada por mais uma companhia, por mais um dia do Promax. Espero que vocês tenham anotado tudinho, todos os pontos importantes, então, para terem famílias estruturadas. Você que ainda não tem família, encontrou aqui muitas bases. E você que já tem família, também encontrou aqui muitas bases para manter ou para melhorar os seus relacionamentos, a sua base familiar. Muito obrigada a todos. Estaremos juntos no próximo Promax. Sigam as nossas páginas no Instagram, @promax_prime, as nossas páginas do YouTube, promax.prime, não estou errada, não preciso cabular, promax.prime, e assistam-nos também no Bom Som Channel. Um beijinho muito grande a todos e até o próximo Promax. Este programa foi patrocinado por